Olá, hoje a gente vai mergulhar num documento que, olha, sem exagero, Mudou as regras do jogo, né? totalmente, forçou uma mudança radical na forma como o dinheiro da saúde pública é tratado no Brasil. E não é uma lei qualquer. Não mesmo. A gente está falando de uma alteração direta na Constituição. A nossa fonte aqui é o texto da Emenda Constitucional número 29, lá do ano 2000. Uhum. E a nossa missão é entender como essa emenda conseguiu, na prática, amarrar uma parte dos impostos do país inteiro, sabe? União, estados, municípios. E direcionar para um destino obrigatório, a saúde. Exato. Por que isso foi uma virada de chave tão fundamental? E é super importante entender o contexto. Alternar a Constituição, assim, não é uma coisa que se faz por qualquer motivo, né? Claro. Isso mostra o tamanho do incêndio que eles estavam tentando apagar. O financiamento da saúde no Brasil era uma bagunça, uma verdadeira montanha-russa. Dependia do humor político do momento. Totalmente, do governante da vez. Um ano tinha dinheiro, no outro os recursos sumiam. A SC29 não foi uma sugestão, foi uma tentativa de dizer, olha, chega de improviso, a partir de agora a regra do jogo é esta e tá gravada na pedra. Ok, então vamos desempacotar isso. O grande lance da Emenda 29 foi criar uma obrigação, um beco sem saída. Perfeito, um beco sem saída. Os governos não podiam mais simplesmente escolher se iriam gastar em saúde. Eles foram forçados a aplicar um valor mínimo. Exato. E o coração dessa mudança, pelo que eu vi, está no artigo 6º da emenda, que reescreveu parte do artigo 198 da Constituição. É ali que a mágica acontece. Ali está a nova regra, que diz: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos. Isso. E o que é fascinante aí é assim a engenharia por trás disso. Porque a regra não foi um carimbo único para todo mundo. Ah, não. Tinha diferença. Muita. Ela foi desenhada de forma diferente para cada nível de governo. Foi uma negociação assim bem delicada para respeitar o pacto federativo, sabe? Entendi. E como ficou para a União, por exemplo? Para a União, a emenda foi mais flexível. Quase como se deixasse um continua no próximo capítulo. Como assim um continua? Ela disse que uma futura lei complementar definiria o percentual federal. Foi um jeito de aprovar a emenda sem travar discussão sobre o valor exato que o governo federal deveria bancar. Que interessante. Então a regra para o governo federal já nasceu com uma pendência. E para os estados e municípios? Aí foi bem mais concreto. Para os estados e para o Distrito Federal, a regra foi um percentual mínimo calculado sobre a arrecadação de impostos específicos, como o ICMS e outras transferências. Certo. E a mesmíssima lógica se aplicou aos municípios. O cálculo era baseado nos seus impostos, tipo IPTU, ISS, e nos repasses que eles recebem. Então, na prática, a emenda olhou para o bolo de arrecadação de cada um e disse: Exato. Deste bolo, uma fatia já tem dono, e o dono é a saúde. essa ideia de vincular a receita é muito poderosa. A sua analogia do bolo com um carimbo de uso exclusivo em saúde é ótima. É bem por aí. Mas e quando o bolo diminui? Tipo, numa crise econômica, essa vinculação não acaba engessando o orçamento, impedindo o governo de usar o dinheiro onde a emergência é maior, sei lá, numa enchente? Essa é a crítica clássica e é um debate super justo. A vinculação protege uma área, mas, sim, ela pode tirar a flexibilidade do gestor para lidar com o inesperado. É um cobertor curto, né? É. Só que a lógica da EC 29 partiu de um diagnóstico muito duro. A saúde não era tratada como prioridade, era sempre a primeira a sofrer cortes. A emenda foi uma aposta de que o custo de engessar uma parte do orçamento era menor do que o custo de deixar a saúde sempre subfinanciada. Entendi. A saúde ganhou um cofre protegido pela Constituição, então. Para o bem e para o mal. Exatamente. E é aqui que o negócio fica realmente sério. A emenda não era só uma recomendação com palavras fortes. Ela veio com dentes. E que dentes! Uma ameaça bem real para quem não cumprisse as regras. Os artigos 1º e 2º alteraram os artigos 34 e 35 da Constituição. E, nossa, a consequência é brutal. Brutal é a palavra. Basicamente, o que a emenda diz é:
Se um estado não aplicar o mínimo exigido em saúde, ele está sujeito a sofrer uma intervenção federal. Uau! E se um município fizer o mesmo, o governo do estado pode intervir. Peraí, vamos traduzir isso. Intervenção federal. Quer dizer que o governo federal pode, em tese, assumir a administração de um estado que não cumpriu a meta? Exatamente. Isso é quase uma ameaça de perder o controle do próprio território por causa do orçamento da saúde? É a ferramenta mais drástica do nosso sistema federativo. E isso revela a genialidade, ou talvez a ousadia, da EC 29. Ela não foi só uma regra de financiamento. Foi muito mais. Foi um cavalo de Troia para o federalismo. Ao atrelar o financiamento à ameaça de intervenção, ela transformou uma questão de orçamento numa cláusula pétrea do Pacto Federativo. Não era mais sobre ser bom ou mau gestor. Deixou de ser. Passou a ser sobre manter a própria autonomia política. A emenda foi um mecanismo de mudança de comportamento em escala nacional, forçado de cima para baixo. Uau! Visto por esse ângulo, não é só uma lei sobre dinheiro, é uma lei sobre poder. Mas uma mudança desse tamanho, com uma ameaça tão grande, não deve ter sido fácil de implementar. Imagina. Fico pensando em milhares de prefeitos e alguns governadores que, de um dia para o outro, se viram diante de uma meta impossível. Como é que a emenda lidou com a realidade do Brasil, sabe? Onde um município rico de São Paulo é totalmente diferente de um pequeno no interior do Piauí. E esse é outro ponto de um pragmatismo impressionante no texto. A emenda sabia que não dava para virar uma chave da noite para o dia. Certo. Por isso, o artigo 7º criou um artigo temporário, o artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. O ADCT. Ele foi o manual de instruções para os primeiros anos, de 2000 a 2004. Foi o jeito de dizer: olha, a regra é essa, mas vamos dar um tempo para vocês chegarem lá. E o que dizia esse manual? Como funcionava essa adaptação? Ele estabeleceu metas claras, mas com uma transição suave. Para a União, a fórmula foi de crescimento progressivo. Em 2000, o valor de 99 mais 5% de aumento. Nos anos seguintes, correção pela variação do PIB. Ok, para a União foi assim. E para os outros? Para os estados, o piso foi fixado em 12% da arrecadação deles. E para os municípios, um piso ainda maior, 15%. Certo, 12% e 15%. Mas e aquele prefeito de uma cidade pequena que gastava, sei lá, 5% do orçamento com saúde? Ele não ia conseguir pular para 15% em um ano? Não, de jeito nenhum. E aí entra a inteligência da regra. O texto criou o que a gente pode chamar de escadinha de adequação. Uma escadinha. Gostei do termo. Quem estava abaixo da meta teria até 2004 para alcançá-la. A cada ano, era preciso reduzir essa distância em, no mínimo, 1/5. Ah, então era gradual. Isso. E, ao mesmo tempo, para ninguém ficar parado, a emenda estabeleceu um piso de largada. Já em 2000, ninguém podia aplicar menos de 7%. Foi um mecanismo que exigiu um esforço imediato, mas deu fôlego para o ajuste. Eu consigo imaginar o pesadelo político que isso foi para um prefeito. De onde ele tira esse dinheiro que agora é obrigado a gastar em saúde? Pois é. Significa cancelar a reforma da praça, deixar de asfaltar uma rua, cortar o time de futebol da cidade. Essa escadinha pragmática deve ter sido um campo minado político na prática. Sem a menor dúvida. Cada ponto percentual a mais na saúde significava um ponto a menos em outra área que também era importante para a população local. A EC 29 forçou escolhas de Sofia em milhares de municípios. Difícil. Prefeitos tiveram que ir a público e dizer: olha, a gente não vai fazer a obra X, porque a Constituição agora me obriga a colocar esse dinheiro no posto de saúde. Gera um desgaste político imenso, mas, por outro lado, fortaleceu a ideia de que saúde é um direito que precisa ser financiado. Custe o que custe. Exatamente. Ok. Então, o dinheiro está garantido, a regra é dura, a transição foi planejada, mas a gente sabe como as coisas funcionam. Dinheiro carimbado, às vezes, encontra um jeito de ser usado para outra coisa. Ou simplesmente some, né? Ou some no meio do caminho.
Como a emenda tentou evitar que isso virasse só mais burocracia ou um novo ralo para o dinheiro público? A emenda atacou esse problema de frente, e a solução está num parágrafo curto, mas com impacto gigantesco na governança. O parágrafo 3º do artigo 77. E o que ele diz? Ele estabelece 2 exigências que mudam tudo. Primeiro, os recursos da saúde devem ser movimentados através de um fundo de saúde. Certo. E segundo, esse fundo deve ser fiscalizado por um conselho de saúde. Ok, fundo de saúde e conselho de saúde. Um fundo me parece só uma conta no banco com um nome diferente. O que impede que ele vire sua própria caixa preta um labirinto? Boa pergunta. E esse conselho que deveria vigiar, quem são essas pessoas? São só indicados políticos, amigos do prefeito, ou a comunidade tem voz de verdade ali? Ótimas perguntas. O Fundo de Saúde é mais do que só uma conta. É um CNPJ próprio, é uma unidade orçamentária. O dinheiro da saúde entra ali e só pode sair para despesas de saúde, com tudo registrado. Ah, isso ajuda a rastrear. Acaba com aquela confusão do dinheiro da saúde misturado no caixa único do governo. Fica muito mais fácil para os tribunais de contas e para o Ministério Público rastrearem cada centavo. Faz sentido. E o conselho? Qual o poder real dele? Aí está a grande sacada do controle social. O Conselho de Saúde não é um clube de amigos. Por lei, ele tem uma composição paritária. Paritária. O que significa? Significa que 50% dos membros têm que ser representantes dos usuários do SUS, ou seja, da própria população. Os outros 50% são divididos entre trabalhadores da saúde, prestadores de serviço e os gestores. E eles podem fazer o quê? Só dar opinião? Não, o poder deles não é só consultivo. O conselho precisa aprovar o plano de saúde e, o mais importante, analisar e aprovar as contas. Se o conselho não aprova as contas, o município pode ficar impedido de receber transferências federais. Nossa! Ave do cofre para fiscalizar. Na prática, claro, existem desafios, mas a ferramenta foi criada. E olhando para frente, a emenda se via como uma solução final ou como o começo de algo? Porque você mencionou que a regra para a União ficou meio em aberto, né? Dependendo de uma lei futura. Exato. A emenda foi o alicerce, a fundação, mas ela mesma admitia que o prédio não estava pronto. O novo parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição deixou isso claro. O que ele dizia? Que uma lei complementar futura deveria finalmente definir os percentuais permanentes para todos, especialmente o da União, e criar critérios para distribuir melhor o dinheiro, sabe? Diminuindo as desigualdades. E detalhar ainda mais as normas de fiscalização. Então a EC 29 foi um passo gigantesco, mas ela já apontava para o horizonte, para os próximos passos que seriam necessários. Exatamente. Bom, fazendo uma síntese então, o que fica dessa nossa análise é que a Emenda 29 foi muito mais do que uma lei de orçamento. Foi uma jogada de mestre na arquitetura das leis. Foi mesmo. Ela não só criou uma obrigação de gasto mínimo, mas também usou a ameaça de intervenção federal como um mecanismo para forçar uma mudança de comportamento no país inteiro. Uhum. Estabeleceu uma transição pragmática, mesmo que politicamente dolorosa, e, o mais importante, tentou criar um sistema de governança mais transparente, com os fundos para controlar o dinheiro e os conselhos para dar voz à sociedade. Perfeito. A relevância dela até hoje é essa. Ela tirou o financiamento da saúde do campo da boa vontade política e o colocou no campo da obrigação constitucional. Uma base mais sólida para o SUS. De fato, sair do papel e se tornar algo concreto. Nos postos de saúde, nos hospitais, na vida das pessoas. E para quem nos ouve, fica uma provocação que nasce diretamente do texto. A emenda deixou uma ponta solta crucial. A regra definitiva para a União. Exato. Que dependia de uma futura lei complementar. E essa lei, aliás, demorou mais de uma década para ser aprovada. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se uma mudança constitucional tão poderosa, tão estruturante, depende de uma lei futura para ser completa, o que acontece com a força e a intenção original dela nesse limbo? É uma ótima pergunta. Como essa longa espera pela regulamentação final pode ter moldado ou talvez distorcido a dinâmica do financiamento da saúde no Brasil nos anos que se seguiram. A fundação foi lançada em 2000, mas o prédio ficou um bom tempo sem o seu andar principal.
Quais as consequências disso?